perguntar pra vocês duas, assim, se a fisioterapia pélvica, ela tem a capacidade, então, de melhorar o prazer sexual, o orgasmo, etc, etc. Vai, Cris, tu dá aula sobre isso. Tem, que eu não sei. tem? Essa é tua. Tem sim. Ela não é fator único, mas sim, ela tem. E bem recentemente, um estudo canadense mostrou o mecanismo de ação, porque até então a gente não entendia muito bem, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Hipotálamo Vagina. Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito, muito, muito atual. E polêmico. E polêmico. O título do nosso episódio é: Isso é o tal pompoarismo, doutora? Então, perguntam, né? Então, o que... Não, mas vamos até começar comentando assim, ó. Eu desconhecia essa analogia de pompoarismo com fisioterapia pélvica. Pra mim, né, que nunca tinha estudado isso, pompoarismo ia mais pro lado da parte sexual e a fisioterapia pélvica ia mais pro lado Calma, funcional. coração aí que a nossa convidada já vai responder. Vou apresentar então a nossa convidada maravilhosa. Ela é fisioterapeuta pélvica, ela é doutora em ginecologia, né? E é uma das melhores fisioterapeutas do Brasil e internacional. Ela dá aula, assim, ó, só nos top master congressos do mundo, tá? Chiquérrima. É muito, muito, muito top. Doutora Cristiane Carboni, bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estava ansiosa por esse momento aqui. Nós também. Eu vou contar primeiro como eu conheci a Cris, tá? Eu abri meu consultório logo depois da residência em 2017 e não existe ginecologista, né, que trabalhe bem sem uma boa fisiopélvica. E daí eu perguntei pro Lucas Schneider, que é o presidente da Sogirgues. Eu disse: Lucas, eu preciso de uma fisiopélvica top, quem é que tu indica? Daí ele falou: a Cristiane Carboni. Daí eu falei: mandou bem. Querida. Aí eu comecei a mandar pra ela as pacientes voltavam muito bem, além de encantadas. Eu virei fã, E aí, né? confiou e virou a indicação. Maravilhosa. E agora a gente tem os nossos podcasts internos, né, de discussão de caso. A gente discute muito caso. Eu mando áudios pra ela de 3 minutos Sim. e ela me devolve. Fisiopélvica e gineco faz parte, né, gente? Bom, vamos começar então, Cris. Eu brinquei e coloquei entre aspas, né? Vamos dar nomes aí aos bois, né? Vamos colocar tudo direitinho. A Lu já levantou a nossa primeira polêmica. Levantei o que eu sabia mesmo, verdade. Tipo, Isso, que era pra real. mim, né? Como uma pessoa que eu, na minha especialidade, eu não trabalho com isso, não lido com isso. A gente só fica ouvindo o burburinho. Então, eu queria que tu explicasse pra nós, né? Qual é a diferença aí? Fisioterapia pélvica é a mesma coisa que pompoarismo? O que é o quê? A gente colocou o nome porque quando eu sugiro para as pacientes encaminhar para ti, né? Eu vou te encaminhar para fisioterapia pélvica, o que tu acha? Essa é a pergunta que eu mais escuto, tá? Mas esse é o tal pompoarismo, doutora? Sim, é super comum Elas associam como Isso. sinônimo. Eu queria que tu explicasse pompoarismo, fisioterapia pélvica, as definições pra gente começar. Perfeito. Então, o pompoarismo, ele é uma arte milenar, assim. Então, mais conhecido na Tailândia, mas se tem registros até em tribos africanas a prática do pompoar. E ele é algo que hoje em dia é até mais artístico, né? Então, tem pessoas que vão ver apresentações de pompoarismo, né? Eu tenho uma história pra contar depois. Vou deixar ela falar. Então, o pompoarismo, ele vai consistir, né, em técnicas de contração do assoalho pélvico, em fortalecimento do assoalho pélvico, mas também em técnicas de expulsão, né? Se vocês forem escutar histórias, que provavelmente, né, existem várias, assim, de lançar bolinhas, né? De sugar fumaça de um charuto e colocar pra fora. A Luciana vai se divertir hoje. Ô, Cris, eu vou começar a história, tá? A gente tava almoçando com um casal de amigos nossos, e aí o menino tinha viajado pra Tailândia e tal, e daí ele falou assim: não, tu é gineco, eu vou te contar. Eu fui num show lá, do tal do pompoarismo, e elas colocavam peixes dentro da vagina e lançavam os peixes dentro do aquário. E daí eu disse assim: gente, isso nem eu tinha ouvido na vida. Isso foi agora, né? Chocada. Eu falei: tô chocada. Não, mas então, essa parte de fazer um expulsivo com muita pressão, ela não é tão salutar para o assoalho pélvico, né? A gente evita esse tipo de manobra.
Então, o pompoarismo, ele é voltado mais para a parte da sexualidade, mas a gente tem que ter certas, assim, precauções quando a gente compra um curso de pompoarismo, né, na internet. Então, a gente, inclusive, recebe algumas mulheres que iniciam com dor pélvica crônica, com infecção de repetição, né, com dor na relação sexual, porque fazem um excesso de contrações e movimentos com o assoalho pélvico e acabam tensionando, fazendo contratura muscular. Então, tem que ir com cautela, assim. Né? Isso foi outra coisa. Gente, eu tô com 9 meses de gestação, tá? Eu tô fazendo fisioterapia pélvica. E aí, ela tava fazendo as manobras e ela disse assim, tu tem uma contratura aqui na vagina. Eu disse, o quê? Como? Eu pensei assim, eu não tenho mais nenhum lugar pra estar contraturado, já não basta ter o pescoço contraturado, as costas contraturadas, até na vagina tem contratura. Tem contratura. Às vezes é tão grave que a gente faz analogia como se tu tivesse com um torcicolo na vagina, né? É isso! Olha só. E que importante, né, Cris? Porque a gente tem visto muito o aumento desses cursos de pompoarismo com esse nome, né? E vendendo o curso para todo mundo indiscriminadamente, assim, todo mundo tem que fazer compra e prometendo 1000 coisas para a vida da mulher. Né? Isso, como se a sexualidade não fosse super complexa e multifatorial, não é só, né, fazer 1000 contrações ali durante o dia, e às vezes 1000 contrações durante o dia, né? Exato. E também depois a gente vai falar, mas daí com as bolinhas de pompoar, né? Então é uma hiperestimulação dessa musculatura. É quase como se fosse assim, tu vai no primeiro dia de academia e começa com um super crossfit, assim. Então, o risco de lesão, né, existe. Exato, porque eu acho que o que as pacientes não sabem, e eu amei esse molde, quem tá no Spotify tem que ir pro YouTube, tá? Se bem que agora no Spotify tem vídeo também, né? Tu clica ali. A Cris trouxe um molde do assoalho pélvico que tem os músculos. E a gente tem muito músculo no assoalho pélvico. Então, a gente às vezes não se dá conta que esses músculos, eles podem contraturar. Mostra pra eles, Cris, o teu molde tá lindo. Até lembrei que quando se fala em musculatura do assoalho pélvico, no pompoarismo, eles referem como anéis vaginais, né? Então, e às vezes tem fisioterapeutas que falam, é difícil tirar da paciente que não tem anéis na vagina. Mas nós temos camadas musculares, né? Então, a gente tem a camada mais superficial da musculatura do assoalho pélvico, que vai abraçar todo o clitóris, ó, aqui em azul, a uretra, a vagina, o ânus. E a gente tem uma musculatura mais profunda também, né? Então, lembrando sempre, ó, aqui onde estaria o ânus e aqui a vagina e a uretra. Lembrando que sempre a gente vai ter uma musculatura, né, com mais espessura na parte posterior do que na parte anterior, o que é o contrário do assoalho pélvico masculino, que aqui é recheadinho de musculatura, por isso que eles vão ter menos disfunções do assoalho pélvico do que as mulheres, né? E quando a gente faz atividade física, depois a gente vai comentar sobre isso, existe uma diferença de pressão intraabdominal que o assoalho pélvico feminino consegue tolerar em relação ao assoalho pélvico masculino. Exato. Então, quando a gente faz a contração, até às vezes as pacientes falam, mas eu tô sentindo mais o ânus que a vagina, e tá tudo certo, porque a gente tem mais musculatura na parte posterior do que na parte anterior. Perfeito. E ele é como se fosse o assoalho, o piso mesmo, né? É o assoalho da pelve. Maravilhosa. E Cris, falando das indicações, assim, quando a gente encaminha a paciente para uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, tá? Eu costumo encaminhar muito pacientes com vaginismo, endometriose, dor na relação sexual, vulvodínia. O que mais, assim, dentro da saúde da mulher que vocês recebem? Toda mulher deveria fazer uma avaliação com a fisiopélvica ou só se tiver uma queixa? Então, tem alguns estudos, saiu esse ano o ICI, que é da ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência. Então, eles fazem a cada 3 anos, pegam todos os artigos científicos de melhor qualidade e colocam ali os níveis de evidência, né? Então, tem um capítulo só sobre educação em saúde pélvica. Eles pegaram ali um estudo com um grupo de meninas entre 11 a 18 anos e viram que ali
quase 40% das meninas tinham perdas urinárias esporádicas. Não é possível. Com essa idade. Isso. 5% ainda tinha enurese noturna, que é o xixi na cama. Meu Deus. Dessas, 1,8% perdia xixi na cama toda a noite. É muito Coitada. alto. Jesus amado. E elas não contavam e não pediam ajuda porque tinham Vergonha, e não claro. sabiam o que estava acontecendo. Queridas, sim. Então, existe um movimento, assim como colocar, né, a educação sexual nos colégios, também falar sobre a saúde pélvica, o que é o assoalho pélvico, né? Imagina quantos problemas a gente evita, né? Nossa. Não, e até falar do que é normal e o que não é, né? Porque às vezes ela só tem que saber que não é normal perder urina. Exatamente. Né? Porque a pessoa pensa assim, tu tá lá, 14 anos, aí tu perde urina. Pra ti aquilo ali é normal? E tu Né? fica Deve ser constrangida fisiológico, de aspa. falar pra amiga, pra mãe, e fica guardando aquilo e vai perpetuando, né? Pior ainda. E daí, as atitudes retentivas também, né? Elas não sabem, começam a tentar segurar, e daí talvez aí a gênese de muita, né, das dores sexuais, depois das dificuldades, né, na primeira relação sexual. Então, assim, essa falta de conhecimento, porque os órgãos, né, femininos estão ali escondidos, né? As meninas, quando começam ali na infância, já... Né, a criança vai, pega o pezinho, pega a mãozinha, né? E quando acha os genitais, para as meninas é uma grande... As pessoas ficam assustadas, né? Sim. Já inibem aquela menina desde um primeiro momento. Não toca, vai machucar. Então, por isso, a gente comentava antes de iniciar, muitas vezes, o nosso inconsciente, né? Quantas mulheres, né, não querem se tocar, né? Tem medo de machucar, tem angústia... Ou que colocam um coletor menstrual e dá algum vácuo ali e acham que aquilo se perdeu em um espaço, né? Machucou, foi embora, exatamente, maravilhosa. E dentro da fisiopélvica, Cris, explica assim quais são as opções que vocês têm para trabalhar com a paciente. Eu sei que são inúmeras, tá? Que é quase infinito. Mas o que vocês mais utilizam, assim? Tu trouxe várias coisas para nos mostrar. Trouxe. Assim, o padrão ouro é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico sozinho, né? Então, a gente faz a avaliação. Aqui eu trouxe outro modelinho, né? Então, sempre, né, com o consentimento da paciente, explicando a importância de fazer uma avaliação da musculatura do assoalho pélvico, a gente faz a avaliação intravaginal, lembrando que uma das principais características do assoalho pélvico é a elasticidade, né? Por isso que, às vezes, usar tecnologias isoladas, a eletroestimulação, o campo eletromagnético, não vão fazer o efeito que a gente gostaria. Porque eu posso fortalecer muito essa minha musculatura, ela saber, né, o assoalho pélvico ele tem que apertar, elevar e fazer um kinkzinho. Esse é o movimento completo da contração. Mas se quando eu tossir e espirrar, essa contração não acontecer, não adianta ser o músculo mais forte do mundo que eu vou perder a urina. Ele tem que ter velocidade também, né? Exatamente. Velocidade, os reflexos têm que estar, né, adequados ali para acontecer. Isso a gente pode fazer o treinamento. Então, padrão ouro é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. A gente pode... Que esse treinamento que tu tá falando é simplesmente tu orientar a paciente. Contrai e relaxa. Isso? Isso. E não só isso, né? Ela tem que saber contrair, ela tem que saber relaxar. Então, a gente vê hoje em dia muito déficit de relaxamento, né? A pessoa contrai a musculatura e não sente que o músculo relaxa, né? Então, isso a gente pode sentir com o toque. A gente vai fazer um treinamento de força, de resistência e de endurance. Então, daqui a pouco eu tô tomando um café com uma amiga no shopping, me deu vontade de fazer xixi. Eu tenho que conseguir ter uma endurance, né? Ter uma contração que eu possa resistir até pagar o meu cafezinho e ir tranquilamente ao banheiro urinar, né? Então, a gente faz todo o treinamento comportamental também, que são as orientações. O que é normal? Às vezes as mulheres, né, falam, nossa, eu vou muito ao banheiro, eu faço xixi a cada 2, 3 horas. E, na verdade, ela está ótima, né? E isso é o normal.
Então, a terapia comportamental, ela faz muito parte da fisioterapia pélvica. E aí, a gente associa as tecnologias, né? Tem a eletromiografia de superfície, que a gente brinca que é jogar um videogame, né? Com a musculatura do assoalho pélvico. Eu acho sensacional. Tu conhece, Lu? Não. Explica pra ela, Cris, eu acho o máximo. Então, a gente coloca, pode ser com sonda intravaginal ou com eletrodos de eletrocardiograma, né? De superfície. Ele vai captar o sinal mioelétrico da musculatura, do neurônio motor, e quando a pessoa faz a contração, o gráfico sobe. Uhum. E esse gráfico é lúdico. Então, às vezes é uma fada, é um beija-flor. Ela voa, o passarinho voa. Desce. Exatamente. Eu acho muito legal. Então, um campo de margaridas, o beija-flor tá voando pra cima e pra baixo. Tem os biogames também, tem o Guitar Hero com o assoalho pélvico. Então, a Muito gente legal. consegue... Vai tocando a guitarra com a tua contração do Exato. músculo da vagina. Meu Deus. A gente melhora Muito a bom. aderência através das tecnologias. E também o tônus da musculatura, ele é super complexo. Então, tem uma porção do tônus mioelétrico, que tem um espasmo eletrogênico que eu só consigo avaliar, né, com esse tipo de ferramenta. As pacientes no consultório é muito engraçado, porque delas vão, aí depois elas voltam contando a experiência da físio, né? Delas dizem assim, não, tu não tem noção. Aí o meu passarinho só ficava lá em cima. Ele não conseguia descer, eu não relaxava. Então é muito lúdico. Até que eu aprendi a relaxar o passarinho. Quando o passarinho Relaxar o passarinho. desceu, quando o passarinho desceu, eu fiquei muito feliz. Daí eu disse, funcionou. Aprendeu a relaxar. Muito Não, bom. a gente tem uma história, uma colega da fisioterapia pélvica que atendia homens, e daí ela gritando assim, sobe esse passarinho, sobe passarinho. Aí a secretária bateu assim na porta, né? Doutora, tá vamos- tudo bem aí? Vamos trocar esse personagem. Imagina. Bota a fadinha pra ele, tá? Vocês não estão vendo, mas o pessoal que está gravando esse podcast está se matando de rir neste momento. Muito bom. E o que mais? O que mais, Cris? Então, A gente tem os dilatadores vaginais também. que parecem... É, tem um formato fálico, né? Mas não Então, são. Não são. Os dilatadores vaginais, na verdade, eles deveriam ter outra nomenclatura, assim. Eles são como se fossem uns adaptadores, assim, algo proprioceptivo para a mulher saber que com o tamanho e com a espessura, né, quando entra já não tem dor, né? Então, não é só para quem tem penetração, mas para quem quer colocar um coletor, absorvente interno, então isso é bem importante também. Tem algumas mulheres que têm alteração da percepção da sensibilidade na mucosa. Então, quando vai avaliar, elas falam, eu tô sentindo agulhada, eu tô sentindo, parece que tu tá cravando a unha, eu tô sentindo ardência, né? Então, a mucosa da vagina nas mulheres que tem um aumento da tensão dessa musculatura, espasmo muscular, muda a percepção da sensação. E o dilatador vai ajudando a reorganizar a sensibilidade também dessa mucosa, dessas sensações intravaginais, né? Então, isso dá mais segurança, né, para essas mulheres. E a gente tem, claro, os casos pós-tratamento de câncer ginecológico também, que eventualmente a gente precisa ganhar um pouquinho mais de profundidade, eles auxiliam bastante, é uma ferramenta bem interessante para a gente usar no consultório. Que às vezes, dependendo do procedimento cirúrgico, né, do câncer ali pélvico, pode estenosar a vagina, fechar, então fica todo aderido e fechadinho. Então a físio, ela ajuda muito nessa parte de recuperação, né, e de manter função a longo prazo para essas mulheres. Exatamente. Muito legal. E muitos vocês ensinam elas a usarem lá e elas utilizam em casa, né, Cris? Isso. Uma das coisas mais importantes é a autonomia da paciente, né? Ela tem que saber autogerir os sintomas dela, porque eventualmente, né, uma mulher com incontinência ou com dor, apesar dela melhorar muito com o tratamento, ela pode vir a ter esses sintomas de novo em algum momento da vida delas. Então, quanto mais elas tiverem essa propriedade, né, de conhecer o seu corpo, os seus sintomas, né, como é que elas fazem o manejo, melhor, né? Então, a gente ensina, apresenta algumas ferramentas, vê quais que elas têm mais conforto para utilizar em casa para poder seguir o tratamento. Perfeito. E ainda sobre as indicações, Cris, a gente comentou, queria que vocês duas comentassem um pouquinho sobre a físio na gestação.
A Lu, pra quem não sabe, todo mundo já sabe, né? Hoje é o nosso último episódio antes do nascimento do Joaquim. Luciana está aqui, ó, quase, né? Então, 10º episódio sendo gravado hoje. E ela tá fazendo fisiopélvica, então eu queria que vocês duas comentassem um pouquinho, a Lu, sobre a experiência dela, e a Cris, como é que é o atendimento de fisioterapia em gestante. Eu digo que toda gesta precisa da fisiopélvica, né? Faz parte da prescrição do pré-natal. Cris, de repente, começa, depois a Lu fala. Uhum. Então, assim, hoje a gente tem, com um nível de evidência, né, que toda mulher, mesmo que continente, né, para toda gestante deveria ser oferecido o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com supervisão para prevenir a incontinência urinária, né, durante a gestação ou pós a gestação. Então, isso... Independente, né, Cris, se ela quer parto normal ou cesárea. Exatamente. Que isso eu vejo que é uma confusão. Às vezes ela assim, não, mas eu vou fazer cesárea, eu não preciso. Precisa? Precisa. Ótimo. E as mulheres, muitas vezes, as que não tiveram filhos, falam, mas eu nem tive filho, como é que eu tenho incontinência, né? Esse é um dos fatores, mas não é o único, né? Claro. Então, sim, para todas as mulheres deveria ser oferecido o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com supervisão para... Então, como forma de prevenção. E as que desejam parto, né, por via vaginal também, para a gente diminuir o risco, né, de laceração ali, de 3º grau, as lacerações mais graves também. A fisioterapia pélvica vem bem. Explica um pouquinho, Cris, para as nossas ouvintes, assim, o que é a laceração que a gente está falando. Então, Nádia, não sei se tu quer falar com mais propriedade sobre isso. Posso falar. Quando o nenezinho, ele passa pelo canal vaginal, a gente viu ali que a gente tem músculo, né? Então, tem músculo, tem tecido, tem mucosa, tem pele. E, em direção à região anal, a gente tem os nossos esfíncteres, né? Que é o que segura, esfíncter é o que vai nos ajudar a... Estou com vontade de evacuar. Bom, mas eu estou no meio do podcast, então... Teu esfíncter, ele te ajuda a aguardar aquele local socialmente aceito, que tu vai lá e vai relaxar o esfíncter para poder evacuar. Então, ele ajuda na continência. Quando o nenezinho, ele passa, na imensa maioria das vezes não vai acontecer nada, talvez machuque um pouquinho os tecidos mais superficiais e não vai precisar, né, de grandes tratamentos ali, talvez alguma suturinha, algum pontinho. O que pode acontecer? Dependendo, né, de como foi essa passagem, eu vou usar uma palavra mais popular, mas para todo mundo entender, rasgar em direção à região anal. Laceração, que a gente chama. Então, essa laceração, ela nos preocupa, né, um pouco mais quando acontece pegando esfíncter. Exato. Por quê? Porque pode dar algum sintoma evacuatório nessa mulher depois, no futuro. Então, nasceu o nenê, né? Ela pode ficar aí com uma incontinência fecal ou com a calcinha suja, né? Que a gente chama com soiling. Então, pensando em prevenção disso, uma das coisas que a gente tem evidência super boa que reduz o risco dessas grandes lacerações em parto vaginal é fisioterapia pélvica. Então, gestante tem que ir para físio. Ótimo. O John DeLancey, que é uma das pessoas que mais escreve sobre anatomia, sobre biomecânica do parto, né? Eu pedi para a Nádia falar porque eles produziram um artigo agora que era o silêncio do parto, assim, o silêncio do parto, do pós-parto, que assim... Por mais que as mulheres tenham medo disso, a gente precisa falar sobre as lacerações, né, as escoriações, sobre o rompimento de fibras musculares, né? Quanto melhor as mulheres sabem, melhor elas conseguem também decidir, né? Em fazer uma fisioterapia pélvica, então, para tentar prevenir, né? Então, elas conseguem tomar decisões melhores sobre a sua saúde, quanto melhor é o conhecimento delas, né? Perfeito. Sobre o que pode acontecer. E não só também, né, Gurias, essa questão da laceração, mas quanto também de consciência corporal, né? Eu tava almoçando essa semana com 2 amigas que são ginecos e elas falaram assim... A gente vê nitidamente a mulher que fez e a que não fez a fisioterapia pélvica. Porque aquela que fez consegue ajudar muito mais na hora do parto. Por tu trazer essa consciência. E é uma coisa que realmente, que eu, agora, né, falando a minha experiência, porque eu ainda não tenho a experiência completa. Vai ter um mas, episódio assim, 99%. Né, vai ter um episódio de puerpério, então, Cris. mas até agora o que eu realmente percebi era principalmente essa questão, assim, ó, que eu era uma pessoa que eu estou sempre contraída, e é o meu modus operandi, e é em tudo, né? É bruxismo, é a coluna, é tudo. E eu tinha que aprender, na verdade, a relaxar.
E pra mim, aprender a relaxar vai ser super importante pra hora do período expulsivo, né? Perfeito. Então, consciência corporal. Trazer consciência corporal. E é interessante a gente falar também, né, Cris? Claro, aqui a gente tá falando, a imensa maioria das nossas pacientes tem um fácil acesso à fisioterapia pélvica, tem condição financeira, né, de pagar um tratamento, poder fazer essa avaliação, esse acompanhamento ao longo da gestação. Mas até para as pessoas que trabalham a nível, né, que não tem o recurso para fazer. Existem algumas orientações que a paciente pode tentar aprender a fazer, enfim, vocês mesmas ensinam as parcerias sexuais a fazerem em casa nas gestantes, Claro. né? É uma recomendação da OMS, né? A Isso. massagem perineal ali a partir da semana da 34 a 36 ali, então uma automassagem, né, perineal, onde a mulher pode ir tentando ali alongar as fibras, ou do parceiro também poder Porque fazer. a gente tá falando que dá agonia. Dá Antes de agonia, começar. dá agonia. Eu não quero me fazer isso, então eu vou deixar pro Pedro. Aí eu pedi pra físio pra ela fazer o videozinho da Pepeca ali. Ela fazer o videozinho da Mostrando a massagem. massagem. Nananana, aí tu mostra pro marido e pede pro marido fazer. Aqui Tá. a gente tá falando de casais héteros, mas serve pra todas as orientações Sim, sexuais. sim, a com parceira Pede pro também parceiro ali. fazer, porque, né, tem gente que tem essa agonia. Eu sei que eu não sou a única que tem agonia, tá? Não, elas falam, A gente né, sabe, Cris? falam. É bem recorrente. Pela milésima vez ele se mata de rir atrás das E câmeras. eu dou risada dele rindo ali. Então, né, tem isso aí é o tema de casa. Isso. Né? Porque uma musculatura do assoalho pélvico, assim, que ela tá saudável, ela não tem só que saber contrair e relaxar. Ela tem que saber fazer uma leve força de abertura também. E como a gente vive, né, super tensa e contraturada, muitas vezes a mulher perde a capacidade e a propriocepção de conseguir fazer essa leve abertura, né? Uhum. Lembrando, assim, que da contração muscular, se a gente só compra um curso, ouve falar, vê dicas na internet, 30% das mulheres não vão saber fazer ou não vão fazer corretamente a contração da musculatura do assoalho pélvico. Uhum. Então, é muito, É né? muito Uhum. alto, com Muito certeza. E tem mulheres que podem aprender isso com esses recursos que tu já falou, né? De treinar a brincadeira do passarinho, né? O biofeedback ali funciona super bem para elas. Às vezes elas não têm essa percepção e aí vão, treinam, aprendem e conseguem ter esse Domínio, né? Esse domínio. Eu acho que Uhum. uma dica muito boa também é lembrar que esse músculo, ele não é um músculo gigante, né? Ele é como, né? Ele cabe na palma da mão, assim. É bitoquinho. Então, isso. E as mulheres tendem a fazer uma contração muito intensa, muito forte. Então, eventualmente, elas contraem abdômen, glúteo, pernas, erguem o bumbum, né? Ali da maca, como se fossem fazer uma ponte. E não. Muito boa, muito boa. Muito boa. A contração, ela é suave, né? Então, é só a sensação dos esfíncteres fechando, né? Fechar o ânus e a vagina. Então, Perfeito. esses cursos que a gente vê muito divulgados, o ideal seria que nem todas as pacientes fizessem, né, Cris, por conta. Quem tem a condição financeira de fazer uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, fazer para ter essa percepção. Descobrir se tem contratura ou não, né, Luciana Pérez? Aprender a relaxar para depois, num segundo momento, poder ter essa autonomia de fazer em casa. Isso, até pode fazer, né? A gente tinha comentado dos Kegels, né? Que também é outro nome famoso, Outro né? nome. Os Kegels, que também são só as contrações sem ter um roteiro, assim, sem ter uma avaliação. Pode fazer, mas a gente tem alguns sinais de alerta. Se não tá melhorando dos sintomas ou se piorou algum sintoma urinário sexual, Isso. é porque alguma coisa tá errada e precisa de uma avaliação especializada. Ou surgiu um sintoma novo que não tinha, né, Cris? Eu não Isso. tinha dor, comecei o curso, tô me sentindo agora um pouco mais contraída, comecei com dor. Exatamente. Isso. E eu quero aproveitar o gancho e perguntar para vocês duas assim, se a fisioterapia pélvica ela tem a capacidade então de melhorar o prazer sexual, orgasmo, etc, etc. Vai, Cris, tu dá aula sobre isso. Tem, que eu não sei. tem? Essa é tua. Tem sim. Ela não é fator único, mas sim, ela tem.
E bem recentemente, um estudo canadense mostrou o mecanismo de ação, porque até então a gente não entendia muito bem, né? Claro que olhando assim, a gente consegue ter um pouco de noção, porque o nosso clitóris passa por dentro da musculatura do assoalho pélvico. Quando a gente faz uma contração muscular efetiva, a gente inclusive pode sentir uma pressão no clitóris, né? E tem algumas mulheres que eventualmente tem orgasmo, inclusive, só, né, trabalhando a musculatura. A gente sabe que Master e Johnsons ali já falavam sobre né, o papel da musculatura do assoalho pélvico na função sexual. Então, esse estudo, eles fizeram um protocolo de 12 semanas de treinamento, uma vez por semana ia na fisioterapia pélvica e fazia de 10 a 12 minutos de temas de casa, assim, né, de exercícios da musculatura do assoalho pélvico. Então, elas viram que melhorou muito o fluxo sanguíneo, tanto na artéria pudenda quanto na artéria do clitóris. Então, com uma melhora, né, bem estatisticamente significativa. E também nas mulheres, né, com a síndrome geniturinária da menopausa, que é o ressecamento vaginal, né, sintomas ali principalmente de dor na relação sexual, melhorou inclusive a espessura da mucosa da vagina também, só com os exercícios e nada mais. Faz uma ativação. Sim, do local, é músculo. né? Exatamente. Melhora a circulação, melhora a irrigação, melhora a função dos nervos, né? Se tu melhora a irrigação das artérias. Então, hoje em dia, a gente já sabe mais ou menos, inclusive, os mecanismos de ação pelos quais isso acontece. Muito legal, né? Então, acho que o que tu falou é super importante. Não é uma coisa promissora de tipo, faça isso e você vai ter uma vida sexual plena e orgasmos múltiplos, não é isso? Mas tem todo esse benefício que tu falou que é bem significativo, né? Lembrando que é bem multifatorial a função sexual. Sexualidade, né? E é claro que se eu me interessei por fazer exercícios da musculatura, né, do assoalho pélvico, eu já tô pensando mais em sexo, já tô pensando mais nas sensações do meu corpo. Em então, autotoque, autoconhecimento. Porque e aí, só por isso já melhora a função sexual. Tocar a vagina, para algumas pacientes, é um ato difícil. Então, muito. Transpor essa barreira de vou encostar na minha musculatura, vou inserir o dilatador, vou colocar o dedo, ajuda muito nessa própria percepção, né? Muito. E entender também, durante, né, a relação sexual, por exemplo, com penetração, né, que dependendo dos movimentos, porque a gente não trabalha só assoalho pélvico, a gente trabalha movimentação de quadril, né, as básculas, então só de ter um pouco mais de flexibilidade, mobilidade corporal já melhora muito também a função sexual. Com certeza. E Cris, eu ia te perguntar, a tua experiência, assim, eu sei que varia muito de paciente para paciente, a gente comentou algumas das indicações, então, a gestação, a paciente que, né, quer ter esse autoconhecimento, vaginismo, endometriose, dor sexual, enfim. Incontinência, né? Para incontinência, inclusive, eu trabalho bastante com uroginecologia, né? E a gente vê uma melhora, assim, é incrível. Se a paciente adere realmente à fisioterapia pélvica, às vezes elas chegam e já querem ir direto para cirurgia. Então, uma boa conversa de psicoeducação e orientação adequada é surreal, Sim, assim. tira a paciente da cirurgia, né? Muitas, Sim, 80%, né? É muito bom, então funciona super bem. Alguma outra indicação, assim, que o pessoal de casa possa lembrar como um sinal de alerta para encaminhar ou para procurar ajuda, que tu recorde? Vale a pena fazer nas infecções de repetição também. Infecção urinária de repetição. Isso, infecção urinária de repetição. Então, a gente faz urofluxometria também no consultório para ver padrão miccional. Então, às vezes, a mulher não sabe fazer um relaxamento adequado durante a micção e acaba, né, tensionando a musculatura ali durante a própria micção, ou interrompe o jato urinário antes de finalizar, porque a gente quer urinar rápido. Sair do banheiro rápido, né? Exato. Então, pode ter um pouquinho de refluxo ali, né, levar um pouquinho, né, já passou ali para um lado mais contaminado, a gente pode, né, ter um pouquinho de refluxo urinário ali. Eu acho que é isso. Eu brinco com essa função da urina, eu digo que a gente tá acostumando a ouvir áudio no vezes 2, né? Então, a gente tá muito acelerada pra tudo. Tu vai no banheiro, às vezes tu não te permite sentar, relaxar a tua musculatura, né? E urinar
tranquilamente, sem fazer aquela prensa abdominal rapidinha, porque tu quer urinar rápido. Exatamente E isso. tem mulheres que ficam bravas quando tu fala assim, tem que esperar pelo menos um minutinho depois que urinou, pra ver se não vai vir mais um jatinho. E elas falam, eu não tenho 1 minuto, né? Olha, E é ai, muito meu uma Deus. questão de percepção, assim, né? Olha só. De dignidade, assim, de poder urinar com dignidade, né? É um muito. momento importante, mas a gente não dá o devido valor, né? Não. Tanto a parte urinária quanto a parte evacuatória, como se fossem coisas que fizessem a gente perder tempo, né? E são processos importantíssimos Fisiológicos. do nosso corpo. Isso, exatamente, maravilhosa. Sabe que às vezes eu peço para as pacientes tomarem água, né? Consulta multidisciplinar, né? Como é que tá a tua alimentação? Água. E elas dizem, não, mas daí eu tenho que ir mais no banheiro para urinar. Daí eu falo, que bom, né? Tipo assim, é saudável, mas é essa correria do dia a dia, é exatamente isso. E essa questão da infecção de repetição, ela é super importante, né? A gente vê pacientes super jovens aí perdendo o rim, né? Exato. Também no pós-operatório de algumas cirurgias, esses dias no evento a gente comentou, né? Isso. Por exemplo, de ficar com um padrão miccional que a gente fala que é a contratilidade do detrusor, né? Então o músculo da bexiga, eventualmente até depois do parto, de uma cesárea, de uma cirurgia de endometriose, a mulher não consegue urinar como ela urinava antes, então para isso a fisioterapia também auxilia. Às vezes vai ser a diferença entre a mulher ter que se cateterizar, né, tirar o xixi com sonda ou não. Então são momentos onde a fisioterapia também tem um papel importante. E pegando o gancho do que tu falou do assoalho pélvico, esses dias a gente estava comentando, vou pular pra sexualidade de novo, tá? Tu falou da musculatura, do estímulo ali de clitóris, enfim, tudo mais. A musculatura, ela é tão importante, musculatura pélvica e abdominal, que existe até o tal do core-orgasmo, né? Que é o orgasmo com exercício físico. Eu vi, tu deu uma entrevista sobre isso. Eu dei, me chamaram e eu disse, gente, é sério? Não, eles queriam realmente saber, porque é uma coisa que desperta a curiosidade das pessoas, né? Essa ativação de toda a musculatura ali do core, associada à musculatura do assoalho pélvico, que pode ter um orgasmo sem tu ter um estímulo sexual. Olha eu com o dedinho, estímulo sexual. Mas tem mulheres que vão constrangidas na academia, que vão fazer exercícios abdominais e acabam tendo orgasmo. A gente tem que lembrar do papel das fáscias também, né? E dos ligamentos. Então, a face abdominal e a face aqui que pega a estrutura de clitóris, elas estão conectadas, né? Isso. Então, faz muito sentido. E por isso que a gente tem que cuidar com as cirurgias também e ter todo um pensamento, né? Tanto dos procedimentos cirúrgicos, das cirurgias de incontinência, né? O que vai ou não afetar estruturas que podem alterar a função sexual. Isso é super importante, porque às vezes a paciente também quer uma resolução rápida dos sintomas, né? Então a cirurgia parece o caminho mais fácil, mas muitas vezes, sem a orientação adequada, ela não vai se dar conta dessas coisas do pós-operatório. E de sequelas em inúmeras coisas que podem acontecer por essas alterações anatômicas que ficam, né? E falando de exercício... Era isso que eu ia puxar. Eu ia puxar o gancho, Puxa. Não, eu quero saber dessa polêmica, porque falo, né? Exercício físico pode aumentar risco aí de disfunções de assoalho pélvico. Conta pra nós. ela é louca do exercício, né, Cris? Eu acho que eu não vou ouvir essa, eu vou tirar o... Ela vai se Vou me retirar. retirar um pouquinho. Então, tem algumas atividades físicas, assim, de alto rendimento, que a gente sabe que pode ter até 8 vezes mais chances de ter incontinência do que outras atividades. Mas daí é trampolim, vôlei, salto, algumas de alto rendimento, corrida de longa distância, né? E a gente tem um estudo muito grande aqui no Brasil, que é o Cross Continence, da ginecologista da doutora Maíta, né, de São Paulo, assim, que também eles têm tentado entender o que acontece nesse crossfit, né, para ter as queixas ali urinárias, e eles encontraram ali, deixa eu ver se eu me lembro dos números, mas é mais ou menos na faixa etária, uma média de 32 a 33 anos de idade, 30% de perda urinária durante a prática. É bastante. Durante a prática.
E daí, principalmente nos exercícios do double under, que é pular a corda, né, com os 2 pés juntos, e do single under, que é uma perna depois da outra, assim. Então, esses saltos repetitivos, assim, trazendo aí mais perdas urinárias. Mais disfunção. E muitas vezes, e o CrossFit tá super em alta, né, Cris? Foi uma coisa que veio, a gente tava em dúvida se ia realmente ficar ou se ia ser uma onda, mas assim, se manteve. Eu tenho várias pacientes que fazem CrossFit e algumas têm essa perda associada só ao momento do exercício, mas outras têm um impacto fora do exercício também. A gente tinha uma paciente em comum temos, né, que ama CrossFit e que tem um grauzinho de contratura ali da musculatura do assoalho pélvico, que ela faz um grau de vaginismo, né? Isso. Porque imagina, assim, o aumento da pressão intraabdominal. Então, daqui a pouco eu vou fazer um levantamento de peso, assim... muito né? pesado, assim, a pressão intraabdominal. O assoalho pélvico tem Contrai que dar conta, muito. né? Então, a gente precisa, claro, estudar mais sobre isso, né? Mas provavelmente o excesso de carga faz um aumento da tensão, né? Lembrando que tensão é diferente de força. Muitas mulheres falam, é tenso, então é bom, porque, né, é apertado, mas não. Ele tem que ser forte no momento que precisa contrair, no momento que precisa conseguir relaxar também, né? Então, essas mulheres super jovens, né, eventualmente acabam tendo problemas mais sérios, assim, né? E para quem pratica, vamos falar do CrossFit aqui, mas qualquer exercício desses, né, de que tem esse impacto maior no assoalho pélvico, os sintomas de alerta, sinais e sintomas de alerta para procurar um atendimento seriam a perda urinária. Dá para fazer um treinamento para isso, né, com a fisioterapia? Dá. Não, com certeza dá. Mas existe um limite para tudo, né? Então, eventualmente, assim, às vezes eu converso com os professores, né? Porque tem exercícios que, às vezes, a gente nem entende por que tá fazendo esse exercício. Pega um peso, agacha, pula que nem uma perereca, com um monte de peso, assim. E daí, às vezes, a gente não pode prometer resultado para um aumento, né? Da pressão intraabdominal tão intenso quanto esse, né? Tem algumas mulheres, então, que vão optar por usar o pessário, né? Que é uma peça de silicone que se coloca ali dentro da vagina para fazer uma oclusão na uretra, né? Tem o pessário, que é um cubinho que só se usa durante ali a atividade física e depois se tira, que é uma opção. Eu acho que tem que ser muito claro, assim, saber os riscos, né? E para tu conseguir fazer as tuas escolhas, né? Sempre assim é melhor que a mulher faça atividade física, né? Ela não vai deixar de fazer atividade física, mas a gente tem que ver o que consegue com a musculatura, né? Não ter os sintomas, e se mesmo assim tiver, ela vai ter que fazer uma opção. Eu vi uma aula da Maíta que ela brincava com o pessário, que as mulheres, né, que estão com a perda urinária vão para academia com o seu whey, essa tua parte, ó, com o seu whey, com a sua lancheirinha e com o seu pessário junto ali dentro, porque realmente a incidência é alta, né? Isso. E se fala pouco sobre isso, então quem tem algum sintoma, procura ajuda, ou quem fica com algum sintoma no pós-início do exercício. Eu comecei a fazer e associei que agora eu estou com dor na relação, por exemplo. A nossa paciente, eu lembro que ela não queria de jeito nenhum reduzir a carga no CrossFit, né? Entre a queixa sexual que ela estava por contração da musculatura mesmo, realizando a físio. E os exercícios super intensos, tava naquele dilema ali, tava difícil, com certeza. É um vício, assim, eu acho, a adrenalina do esporte. Não sei, tu pratica? Não, eu faço musculação. Sou da galera da musculação. E tu tem visto bastante relacionado ao exercício, Cris, no teu consultório? Sim, bastante. Às vezes até uma orientação, assim, do retorno à atividade física no puerpério também. Então, eventualmente, inicia com aumento de carga, que ainda não é compatível com o que a parede abdominal e o assoalho pélvico conseguem. Então, é só um ajuste, assim, para as duas coisas caminharem junto. Quanto tempo, mais ou menos, Cris, leva, assim, no puerpério ali para voltar a funcionar o assoalho pélvico como ele deveria? O assoalho pélvico, ele já
a princípio, já é para começar a funcionar No pós- imediatamente, assim, né? Se a mulher começa ali com uma incontinência mais grave, ou uma retenção, ou sintomas evacuatórios, é porque alguma coisa não tá bem. Então, a princípio, não é para ficar se urinando, assim, no puerpério, né? Pode ter alguns episódios ali, eventuais, ok, mas alguma coisa, né, mais intensa já tem que começar a reabilitação um pouquinho mais cedo Mais do que o rápido esperado. possível. Mas a princípio o assoalho pélvico já começa a funcionar já Uhum. já após Já, a função, rapidamente. exatamente. É um Rapidamente. músculo muito bonzinho, na verdade. A fisiopélvica, muito bom. A gente quis o dia dele, né? Muito né? bonzinho. Muito bom. E, Cris, uma outra coisa que a gente queria te perguntar. A gente vê também sendo muito vendido hoje em dia inúmeros instrumentos, enfim, coisas para inserir na vagina, buscando essa melhora de força, de contração, enfim. Eu lembro que quando começou a onda das Yoni Eggs, eu recebia muita paciente, né? São aquelas bolinhas. A cara da Luciana é a melhor parte. A endócrina tá chocada Tem a aqui. cara de que eu nunca ouvi falar disso. What? Eu sou ela no episódio de obesidade, quando elas começaram a falar das medicações novas e específicas. Era eu assim, gente Quê? do céu, que loucura. Então, essas bolinhas, elas são pedras, né? Pedras, Que aham. elas inserem dentro da vagina. E daí, se tu for ler, tem toda uma coisa mística, de energia, né? A Febrasgo se posicionou, né? Colocou um alerta, assim, de que pode machucar. É uma pedrinha, a mucosa da vagina é sensível, Uhum. então pode aumentar o risco de infecção, né? Enfim, todas as complicações relacionadas a isso, e sugeriu que não se utilize. Queria saber a tua experiência, assim, se elas usam bastante, se elas te perguntam, enfim. Teve uma época mais, até teve algumas atrizes de Hollywood que compraram, era uma coisa da indústria hollywoodiana, assim, né? Elas diz que foi uma coisa que movimentou muito comercialmente os Yoni Eggs, né? E no consultório a gente recebia muito assim, a senhora é especializada em Yoni Eggs? Mentira! Olha só. Meu Deus. Então, assim, cada um, né, faz as suas escolhas, assim, mas a princípio tem que ter uma cautela também, né? Tem que ter uma cautela. É algo estimulando a parede vaginal, assim como as bolinhas de BOA, né? Que são as que são indicadas para o pompoarismo. Então, elas têm uma bolinha de chumbo por dentro. Então, é para a mulher, né? Conseguir ir contraindo, fazer a contração da musculatura, depois colocar para fora. Então, nem sempre um estímulo contínuo, né, no assoalho pélvico vai ser benéfico. Isso vem, de novo, aquela confusão de tensão muscular Mas e isso, força essas bolinhas aí muscular. que elas colocavam era pra tu passar o dia com a bolinha? Elas passavam horas. Essa pedrinha Passe o dia com a bolinha. Luciana é melhor. colocavam para energizar no sol, depois colocavam dentro da vagina. Essas bolinhas, às vezes eles orientam cortar uma e ir pra academia. Eu tive uma paciente que foi, isso aqui faz um barulho, ela disse que correndo na esteira ficava Mentira. Ah! Ai, gente, eu não acredito. Gente, olha, pelo amor de Vai Deus. estar todo mundo. A cara dele já apavorada. Vai estar todo mundo na esteira agora ouvindo o barulho da bolinha na Que é lateral. Olha aí, ó. Olha aí. Então, assim, eventualmente as mulheres não conseguem fazer 5 minutos de exercício sem nenhum peso extra e já fadigam a musculatura, né? Então, passar 1 hora com estímulo contínuo pode ser que não seja a melhor opção. Os cones vaginais, né, que são mais conhecidos, assim, então tem vários cursos de pompoarismo que tu compra e já vem o conezinho vaginal, né? Eles pesam de 20 gramas a 90 gramas, alguns 120 gramas, e daí eles falam que se tu quer, tu pode amarrar um no outro para ir aumentando a gramagem, assim, que a musculatura do assoalho pélvico consegue segurar. Mas isso para benefícios funcionais, assim, não se tem muito, assim. Se tu quer fazer ludicamente, né, e não tiver nenhum efeito colateral que seja, né, porque pode ter vaginose, pode ter sangramento, né, se não tiver nenhum efeito colateral, dor na relação, ok.
Mas funcionalmente a gente tem outras técnicas. Sim, não tem que benefício de fazer isso. Não tem benefício adicional. Aham. né? Eu lembro até hoje a primeira paciente que me levou. Ela disse assim: olha, eu comprei isso. Posso usar? Como é que funciona? Me ensina. Eu falei, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou estudar. Tu vai voltar no teu retorno e aí eu te digo. Daí eu fui olhar, daí eu achei ali a Febrasgo, né, sugerindo não usar. Daí eu, gastou dinheiro. Daí a gente conversou, coloquei, né, na mesa, enfim, as coisas que eu tinha lido e ela optou por não usar. Daí ficou com as pedrinhas lá, guardadinhas. Aí depois disso surgiram outras, mas tem algumas que é bem que tu falou, autonomia, né? Sim. Eu brinco que às vezes a gente dá alguma sugestão, alguma recomendação e eu sempre digo para paciente, olha, a sugestão é que tu não faça, mas se tu fizer, eu prefiro que tu me conte. Claro. Ótimo. Eu tive uma que levou um lubrificante diferente. Contei essa história? Não. Comprou um lubrificante que ela comprou em algum lugar do Uruguai que se chama Chapachana. Você já ouviu, né? Sim. Com cannabis. É o nome, é Chapachana, tá? Não é possível. Eu já tô acompanhando aqui pra ver a reação. Ele. E aí foi engraçado, porque ela me levou, ela falou, eu posso usar esse lubrificante. Eu nunca tinha visto, assim, eu comecei a rir, né? Porque eu achei muito engraçado o nome. E daí eu olhei e era uma coisa artesanal, assim, não tinha rótulo, não tinha caixa, não tem nada, né? Eu não sei nem onde é que é feito. Eu falei, olha, o ideal é que os lubrificantes sejam aprovados pela Anvisa, aquela coisa neutra, mas sabia que ela ia usar pelo rostinho, assim, a gente sabe, né? Entregou. Aí passou, assim, daí eu coloquei uma observação no prontuário de perguntar no retorno, perguntar se ela usou. E qual foi o efeito da chapachana? Como é que foi? Mas é a autonomia, a gente Mas sugere que tem bastante não. pacientes que Sim. usam, É. acabam usando. aham. Olha aí, mais comum. Esse de canabidiol aí. Aham. É óleo de coco e cannabis. E cannabis. Assim, aham. Que Meu loucura, Deus, né? gente do céu. Olha O que aí. que não inventam? A cara da Luciana é a Não, eu melhor. fico impressionada com a criatividade, gente. Né? Ai, muito bom. E o pior é que a gente sabe também que a maioria dessas invenções nem tem nada disso. Né? Tem um monte de invenção. Vai o nome ali do negócio, mas não tem nada. Da tua área tem bastante, né, Lu? Mas na minha área tem muita coisa quando tu vai analisar. Cápsula de ervas emagrecedoras. Aí ela tem tudo, menos as ervas. Ela tem os remédios que de fato a gente usa, só que são remédios, por exemplo, sibutramina, que tem receita controlada, que tem, né, lista de indicação e contraindicação, e o paciente achando que tá só tomando uma ervinha, tá lá tomando A um sibutramina. medicamento que precisaria estar, né, sendo prescrito pelo médico. E acompanhado, Então, né? eu tenho Que asco. loucura. Eu tenho asco A Lu dessas fica coisas. furiosa. É que a gente que... Eu levo mais na minha parte de boto também, né, Sim, Cris? também. Eu vou assim e eu sou super curiosa quando elas usam. Então eu dou a recomendação da vida ideal, mas se usou eu quero saber. Eu também, sempre pergunto. Pergunta, Como é que muito foi? bom. Mais alguma coisa que tu queira falar, Cris? Tem um pra complementar? educador, foi o único que a gente não viu, que esse educador, ele tem de várias marcas, ele é um biofeedback visual, né? A origem dele é francesa, já existe há muitos anos, que a mulher acompanha pela anteninha. Ela contrai, relaxa, para ver se ela tá fazendo o movimento correto e relaxando corretamente o assoalho pélvico. Bem legal. Mas assim, elas perguntam, eu preciso comprar? Não precisa, né? Sim, é só pra tu visualiza pro lado de fora, né? Isso. O Se movimento. quiser, tudo bem, mas não é uma necessidade. Pra né? quem tá no Spotify, é um dispositivo que vai um pedaço dele dentro da vagina e ele fica como se fosse uma antena, literalmente, pro lado de fora. Tu gostou da minha tradução? Pra quem tá no carro ouvindo? Uma antena, adorei. E aí tu vai contraindo e relaxando e tu fica olhando a antena indo pra frente, indo pra trás, pra baixo, pra cima, né? Gostaram? É muito legal. Não, É legal pra aquela né? paciente que ela não Que gosta sabe de se ver, ela tá né? de fato contraindo, soltando, e aí ela consegue ver. Mas eu né? vou dizer que a maioria não gosta de introduzir, né, coisas na vagina, assim, acham desconfortável. Não é pequeno, né? Mas é uma ferramenta que também que existe, né? Uhum. Muito legal. Mais alguma coisa que tu queria perguntar? Eu estou satisfeita. Eu também. Aula de fisioterapia pélvica aí, Luciana. Ele A produção tá também satisfeito. disse que tá Tá satisfeita. satisfeito. Ótimo. Ai, muito obrigada, Cris. Imagina, Mensagens obrigada a finais. vocês. Preciso digerir. A Luciana, ela já tá nervosa, tá? Porque ela disse assim, ó. Muito obrigada, Cris. Eu preciso pensar sobre isso. Muito obrigada, Cris.
Cris, tu quer deixar alguma mensagem final pra quem tá ouvindo? Dizer que o autoconhecimento é super importante, que a musculatura do assoalho pélvico não é nada misterioso, inatingível, que é algo simples, que é do nosso corpo, que os movimentos são suaves, que a gente não precisa inventar 1000 modas, né? Criar coisas assim que quanto mais simples a gente mantiver, melhor e mais saudável a gente vai ficar. Acho que é isso. Menos é mais. Menos é mais. Maravilhosa. Menos é De mais, novo, já é a terceira cadê menos vez. ou mais, gente? É que a gente tem uma brincadeira, Cris, já é a terceira vez que a gente cita Menos é Mais, que é a banda de pagode. Eles vão ter que nos patrocinar. Quando a gente comemorar, né, sei lá, 2 anos de sucesso, não sei, né, Luciana? Eles vão ter que patrocinar o nosso show. Muito bom. Eu queria deixar de mensagem final, vai ter bastante profissional da saúde nos ouvindo, para nossa parte de ginecologistas, atentar para as queixas da paciente, então, e lembrar da importância da fisioterapia pélvica, encaminhar faz muita diferença na vida do E paciente. acho que não só atentar para queixa, mas lembrar de perguntar sobre, levando em consideração, né, o que a Cris falou, que muitas mulheres têm os E tem sintomas procedimento. e acham que ou acham que é normal ou ficam constrangidas de mencionar. Mas se a gente perguntar, elas provavelmente vão afirmar, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala que vai encaminhar, respondendo então a nossa pergunta do título, né? E elas me dizem, mas esse é o tal pompoarismo, doutor. Eu sempre digo, não, a fisioterapia pélvica é um pouquinho diferente, né? O pompoarismo é esse nome genérico que a gente conversou no início, mas eu vou te encaminhar para uma profissional que trabalha com assoalho pélvico, que faz essa parte, que vai te avaliar tanto em contração, velocidade dessa contração, relaxamento, para tentar te ajudar nessas queixas e a gente tentar melhorar o máximo É isso possível. aí, perfeito. E se alguém, né, que tiver alcance a políticas de saúde pública, que estiver ouvindo a gente, né, incluir isso, né, nos colégios, assim, Muito importante. é super importante também para muito evitar, importante. prevenir é o melhor, né? Educação é tudo, né? Isso, Qual é a educação base? primária. Cris, sem palavras, maravilhosa. Muito Amamos, obrigada. Foi muito bom, né? Excelente. Muito bom. Obrigada a Adoramos. Te esperamos em outro momento que tu vai voltar. Combinado. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.